Paz do Senhor a todos, estamos aqui para falar da lição número 10 da nossa revista. Estamos estudando a revista que tem como título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós já estamos na lição número 10 da nossa revista, cujo título é As Profecias Despertam e Trazem Esperança. O texto áureo da nossa lição está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, e diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E a verdade prática da nossa lição diz que as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade de Deus. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Essa é a nossa verdade prática da lição de hoje. Bom, os objetivos dessa lição são, em primeiro lugar, destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são profetas maiores. Em segundo lugar, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. E, em terceiro lugar, entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Bom, a leitura bíblica em classe é, na realidade, uma das maiores leituras bíblicas em classe da revista desse trimestre. O primeiro texto encontra-se em Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 10. O segundo texto em Joel capítulo 1, versículos 1 ao 3. E o terceiro em Apocalipse 1, versículos 1 ao 3. Então vamos começar com Jeremias capítulo 1, versículos 4 ao 10, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Joel capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos então fazer uma oração para darmos início ao comentário da nossa lição de hoje, né? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós louvamos e glorificamos a Ti pela oportunidade de estarmos neste momento aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra, para fazermos o comentário dessa lição número 10, que é tão importante. E nós pedimos a Tua bênção sobre cada um, Senhor, neste momento que está assistindo a este vídeo. E que o Senhor possa falar mais ao coração de cada um, no nome de Jesus. Amém?
Bom, nós vamos então ao comentário da nossa lição de hoje, que tem como título As Profecias Despertam e Trazem Esperança. Bom, aqui nós falamos dos livros proféticos do Antigo Testamento e o livro que é considerado profético no Novo Testamento. Os livros proféticos do Antigo Testamento são os profetas maiores e os profetas menores. E essa designação de profetas maiores e profetas menores nada tem a ver com a importância do autor de cada livro, né? Porque todos os livros da Escritura Sagrada são inspirados por Deus, então tem a mesma autoridade. A designação aqui de profetas maiores e profetas menores está relacionada a quantidade do material profético em cada livro, o volume literário de cada livro. É por isso que alguns são chamados de profetas maiores por conta do volume literário maior que esses livros têm, e outros são chamados de profetas menores. Amém até aí? Bom, e o livro no Novo Testamento considerado também profético, classificado como profético, é o livro de Apocalipse. E esses livros, a mensagem desses livros proféticos, ele desperta ao mesmo tempo que produz esperança. Desperta porque esses livros, principalmente os livros proféticos, né, do Antigo Testamento, eles demonstravam, eles apontavam para o pecado do povo, então eles despertavam o povo para o tipo de ação, o tipo de vida que eles estavam vivendo, uma vida pecaminosa que não agradava ao Senhor. Então despertava o povo e ao mesmo tempo produz esperança, porque Deus mostra aí, né, a sua restauração ao povo de Judá e ao povo de Israel, caso eles se arrependessem dos seus pecados e procurassem viver em obediência a Deus e a sua palavra. Bom, o ponto 1 da lição de hoje tem como título Os Profetas Maiores. Então nós vamos falar sobre os profetas maiores. E quais são esses profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na realidade são 5 livros proféticos, porque Jeremias escreve 2 livros proféticos, um que tem o seu próprio nome, o livro de Jeremias, e o outro, o livro de Lamentações. Então são 5 livros proféticos, mas são 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, ok? Bom, no subtópico 1, o título do subtópico 1 é Os Profetas e a Profecia. E o comentarista da lição, ele dá o significado da palavra no original, porque no original grego, a palavra que é traduzida por profeta é profetes. E o significado que tem essa palavra no original grego, profetes, é proclamador e intérprete da revelação divina. Então, profetes na realidade, o proclamador e o intérprete da mensagem divina, o que é traduzido por profeta. Já a palavra hebraica que é usada, né, e traduzida como profeta é nabi, que significa aquele que declara uma mensagem em nome de Deus, né? E na realidade, o dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, e isso significa descrição antecipada da vontade de Deus. E uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção de vocês nessa parte introdutória da lição é que os profetas eram conhecidos também como vidente, né? Os profetas no Antigo Testamento eram também conhecidos como videntes. E vidente aqui é aquele que vê o futuro, né? Nada tem a ver com coisas que não provêm de Deus aí que esse mundo muitas vezes ensina, né? Vidente aqui significa aquele que vê o futuro. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês, para que vocês entendam que no Antigo Testamento o profeta também era chamado de vidente. Em 1 Samuel capítulo 9, versículos 18 e 19, diz assim a palavra: E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente.
E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Na realidade, essa referência bíblica se trata daquele momento em que Saul saiu para procurar as jumentas de seu pai que haviam se perdido, né? E num determinado momento, né, disseram para Samuel: olha, vamos ali, porque ali tem um vidente que vai te dizer onde estão as jumentas de seu pai. Foi então que ele teve esse encontro com Samuel, e ele procurando o vidente, Samuel diz: eu sou o vidente. Né? Então nós vemos aí que o profeta no Antigo Testamento também era conhecido como vidente. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, a própria palavra do Senhor diz que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas, né? E nós agora no subtópico 2 vamos adentrar verdadeiramente no tópico sobre os profetas maiores, e vamos falar sobre Isaías e Jeremias, que são profetas maiores. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Então vamos prestar atenção aí, porque os profetas maiores, eles profetizaram para o reino de Judá. Nós vamos ver daqui a pouco quais foram os profetas que profetizaram para o reino de Israel, mas muito mais profetas profetizaram para o reino de Judá, mesmo porque o reino de Israel foi para o cativeiro assírio em 722 a.C., muito antes de que o reino do sul, que é Judá, foi levado para o cativeiro babilônico. Então, muitos profetas profetizaram para o reino de Judá, enquanto poucos profetizaram para o reino de Israel, que era o reino do norte, né? Então nós vamos falar sobre Isaías em primeiro lugar. Isaías, ele denunciou a rebeldia do povo, Isaías denunciou os pecados do povo, Isaías também profetizou ali o cativeiro que viria sobre Judá por conta dos pecados do povo. Ele apontou a rebeldia do povo, ele profetizou sobre os pecados do povo, e ele profetizou também que o cativeiro viria à nação de Judá em consequência dos pecados do povo. Isaías capítulo 5, versículo 13 diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Então nós vemos aí Isaías profetizando já o cativeiro que viria como juízo de Deus sobre o povo por conta do pecado, por conta da desobediência do povo a Deus, né? Então o juízo viria. Agora, uma coisa interessante que nós precisamos saber é que Isaías profetizou de 740 a.C. a 680 a.C. E Judá, a primeira incursão dos babilônios em Judá, né, na nação de Judá, foi em 605 a.C., né? E houveram 3 levas de cativos sendo levados para Babilônia, e a última incursão da Babilônia em Jerusalém foi em 586. Então vocês veem que já de 740 a 680, Isaías profetizou o cativeiro babilônico, que ele nem viu acontecer. Isaías não viu o cumprimento das profecias que ele mesmo falou, né? Porque ele profetizou muito tempo antes das coisas acontecerem. E Isaías não era muito bem visto, não. No início do seu ministério, sim. Mas depois, conforme ele ia pregando contra o pecado, ia pregando contra a rebeldia do povo, ia profetizando sobre o cativeiro que viria como juízo de Deus sobre a nação, as pessoas começaram a não gostar mais de Isaías, e inclusive chamavam Isaías de alienado, né? Porque as suas profecias não faziam sentido, né? Não havia ninguém se levantado ainda contra Judá. Como é que ele já estaria profetizando um cativeiro? Então ele não era bem visto, né, pelo povo, não era bem visto pelos reis, enfim, justamente em consequência das suas profecias. Agora você vê, Isaías morreu em 680 a.C.
e a incursão, o cerco a Jerusalém pelos babilônios começou em 605. Isaías não profetizou só o cativeiro de Judá, né, como juízo de Deus sobre a nação, ele profetizou também o retorno de Judá do exílio, o retorno de Judá para Jerusalém. Isaías 48:20 diz assim: saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso e levai-o até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Então, Isaías não profetizou só a ida de Judá para o cativeiro babilônico, ele profetizou também o retorno de Judá, né? Então, preste atenção que realmente as profecias de Isaías para o povo não faziam sentido, tanto que chamavam ele de o alienado, porque nada daquilo fazia sentido, e nem mesmo Isaías viu o cumprimento de suas profecias, né? Agora, uma coisa interessante, porque Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico. E por que Isaías é conhecido como profeta messiânico? Porque foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus Cristo. Ele profetizou sobre o nascimento virginal de Jesus, Isaías 7,14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Isaías não profetizou somente o nascimento virginal de Jesus, não. Ele profetizou que a descendência de Jesus seria descendência de Davi. Isaías 11, versículo 1, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então nós vemos profecias de Isaías sobre o nascimento virginal de Jesus, sobre a descendência de Davi, né? Jesus seria da descendência de Davi. Em Isaías 53, que nós não vamos ler, Isaías profetizou sobre o sofrimento de Jesus, sobre a morte de Jesus. Então, ele foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus, por isso é conhecido como o profeta messiânico. E uma curiosidade, algo interessante que eu acho que vale a pena falar aqui sobre o livro de Isaías, nós não podemos nos demorar demais nos profetas, porque nós vamos falar sobre os profetas maiores e depois sobre os 12 profetas menores. Então, realmente, essa lição é para a gente dar um voo rasante em cada um, só para que vocês tenham um conhecimento, né? Mas uma curiosidade que eu gostaria de deixar para vocês sobre o livro de Isaías é que o livro de Isaías é considerado uma mini-bíblia. E por que o livro de Isaías é considerado uma mini-bíblia? Por causa das semelhanças que o livro de Isaías tem com a Bíblia Sagrada. E que semelhanças são essas? O livro de Isaías possui 66 capítulos. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada possui 66 livros, né? Desses 66 capítulos do livro de Isaías, 39 capítulos tratam da lei, do juízo e do castigo, né, que viria sobre a nação, né, sendo primariamente destinado aos judeus, ok? Enquanto que os 27 livros restantes tratam de temas que atingem amplamente os gentios, né, a vinda do Messias, entre outras coisas. Mas então há uma semelhança muito grande entre a Bíblia com os seus 66 livros. Dentre esses 66, 39 estão no Antigo Testamento, 27 no Novo. E o livro de Isaías, que tem 67 capítulos. Desses 67 capítulos, 39 deles tratam da lei, do juízo e do castigo de Deus, né? Fala primariamente sobre os judeus mesmo, né? Destinado aos judeus. E os 27 capítulos restantes falam amplamente para os gentios, fala da vinda do Messias, né? Então há uma semelhança muito grande entre o livro de Isaías e a Bíblia, por isso que ele é considerado uma mini-bíblia, né? E para a gente terminar, Isaías, ele profetizou do ano 740 a.C. até o ano 680 a.C., profetizou para a nação de Judá e foi morto a mando do rei Manassés, que foi um rei ímpio de Judá, cerrado ao meio, ok?
Vamos passar então para Jeremias, que também profetizou para Judá, né? Profetizou contra o pecado, com certeza. Profetizou também sobre a queda de Judá, né? Jeremias capítulo 1, versículo 16, a gente lê assim: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras de suas mãos. Né? Então nós vemos aí que Jeremias, ele também profetizou contra o pecado da nação e ele profetizou, né, a queda de Judá. Ele profetizou que Judá seria levado para o cativeiro babilônico. Mas Jeremias também profetizou a restauração, né, do remanescente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. E Jeremias, ele também foi um profeta que sofreu muito, assim como Isaías. Jeremias também não era bem visto na nação de Judá, né? Ninguém gostava dele, reis, a própria população de Judá não gostava de Jeremias, né? Tanto que eu vou só citar alguns fatos que aconteceram com Jeremias, né? No capítulo 42, nós vemos que Jeremias é jogado no cárcere pelo rei Zedequias. No capítulo 37, você vai encontrar lá, Jeremias é jogado na prisão, Jeremias é perseguido, Jeremias é machucado, é lançado na prisão em consequência das suas profecias que não estavam agradando, né? No capítulo 38, você vê Jeremias sendo lançado numa cisterna, e uma cisterna é um poço de lama, gente, e logicamente em consequência das suas profecias. No capítulo 11, versículos 19 ao 21 do livro de Jeremias, Jeremias é perseguido e rejeitado pelos seus próprios vizinhos. Jeremias foi expulso da sua cidade natal e ameaçado de morte pelos moradores da sua cidade natal. No capítulo 12, versículo 6, você vê Jeremias rejeitado pela sua própria família, gente. Tudo isso em consequência das suas profecias, porque tudo que Deus lhe mandava falar, assim como Isaías, tudo que Deus lhe mandava falar, ele falava, apontava para o pecado do povo, apontava para a necessidade de arrependimento, necessidade de restauração, e o juízo viria como consequência dos pecados do povo. O juízo viria sobre a nação de Judá como juízo de Deus por causa da desobediência daquele povo. Nós vemos no capítulo 20, versículo 10, que os amigos de Jeremias armavam ciladas para ele, né? E o povo realmente não gostava dele. Você pode ver lá isso em Jeremias 26, versículo 8. Então são várias citações que eu fiz aqui, mas só para que vocês entendessem como esses profetas sofreram. Nós vimos aí um pouco dos sofrimentos de Jeremias. Nós vimos que Isaías foi morto a mando do rei Manassés. Foi morto de que maneira? Cerrado ao meio, né? Justamente por pregar a verdade da palavra de Deus. O que eu gostaria de saber hoje, e que é uma coisa para a gente pensar, é se todos aqueles hoje que se levantam dizendo ser profetas, porque tem muita gente que se intitula profeta de Deus, né? Mas na realidade, eu gostaria de saber se essas pessoas que se intitulam profetas de Deus, se estariam dispostas a passar por tudo isso que esses profetas passaram, Isaías, Jeremias e tantos outros, sofreram por pregarem a verdade da palavra de Deus, pregarem contra o pecado, falando aquilo que o povo não queria ouvir, falando aquilo que os reis não queriam ouvir, pregando para que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus, né? Então essa foi a vida desses profetas, né? O sofrimento passado por eles por pregarem a verdade da palavra de Deus. Jeremias escreveu também o livro de Lamentações, né? E o livro de Lamentações fala do choro e da tristeza do profeta por Jerusalém, né? Jerusalém já havia sido destruída pela Babilônia, e esse livro de Lamentações, ele mostra exatamente o choro e a tristeza de Jeremias
por Judá, pela situação, pelos mortos que estavam ali na cidade, né? Inclusive o livro de Lamentações, ele é considerado um salmo de lamento pela queda de Judá, né? Nesse livro, o livro de Lamentações, ele fala sobre o sofrimento de Jerusalém, sobre a desobediência do povo e as calamidades resultantes da desobediência do povo, né? Jerusalém foi sitiada por Babilônia, foi destruída, muitos levados cativos, então a cidade foi deixada destruída, destruído o templo, então foi uma calamidade total decorrente dos pecados, da desobediência do povo. E Jeremias termina o livro de Lamentações clamando, orando por Jerusalém, orando, clamando pela conversão, pela restauração, pelo arrependimento dos judeus, né? Que é necessário. Sem arrependimento não há restauração, e Jeremias clama muito por isso no livro de Lamentações, né? Além de chorar, além de demonstrar sua tristeza pela situação de destroço em que estava a cidade de Jerusalém. Amém até aí? Bom, vamos passar para o tópico 3, que fala dos outros dois profetas maiores, Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel, gente, já profetizaram na Babilônia, então presta atenção. Isaías e Jeremias profetizaram em Judá antes de Judá ser levado cativo, ok? Isaías profetizou de 740 até 680 a.C., Jeremias profetizou de 626 a 586 a.C. Agora, a diferença de Jeremias para Isaías é que Isaías não viu o cumprimento das suas profecias. Aquilo que ele profetizou, como a ida de Judá para o cativeiro, a restauração de Judá, Isaías não viu nada disso, porque ele morreu muito antes do cumprimento dessa profecia. Já Jeremias não. Jeremias profetizou de 626 até 586, e ele testemunhou a queda de Jerusalém, tanto que depois escreveu o livro de Lamentações, mostrando toda a sua tristeza, todo o seu choro, por conta da destruição de Jerusalém. Agora, já os profetas Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia, né? Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia na primeira leva de cativos para a Babilônia. Na primeira leva, lá se foi Daniel, porque foram aqueles que eram da linhagem real, foram levados na primeira leva, e foram levados justamente para servir na corte do rei da Babilônia. Então Daniel já foi logo na primeira leva, com aproximadamente 16 anos, né? Estudou lá na Babilônia sobre as leis, enfim, tudo para poder servir na corte do rei da Babilônia. Ezequiel não. Ezequiel já foi levado para a Babilônia na segunda leva de cativos, e ele chegou lá na Babilônia com aproximadamente 30 anos. Então os dois, tanto Ezequiel quanto Daniel, profetizaram na Babilônia, já profetizaram para os judeus em cativeiro. E o livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 3, diz assim: "E disse-me, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia", né? Então, Ezequiel pregou também lá na Babilônia, né? Enfim, pregou a restauração, pregou que eles precisavam se arrepender para conseguir chegar ao ponto de serem restaurados. Ezequiel capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: "Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e se puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma." Bom, tem muita coisa para a gente falar aqui desse texto, mas eu vou
ficar com a questão do arrependimento, que para que haja restauração é necessário arrependimento. E é isso que Ezequiel pregou aqui para o povo de Judá no cativeiro, que era necessário arrependimento para que o povo fosse restaurado e pudesse retornar a Judá, retornar a Jerusalém. Amém? Então, Ezequiel pregou aí arrependimento para que eles conseguissem alcançar a restauração. Louvado seja Deus. E o profeta Daniel, né? Ele também, Deus o usou tremendamente em várias profecias. Deus usava Daniel em sonhos, né? Daniel, ele tinha ali a interpretação de sonhos. Ele no capítulo 2 interpretou o sonho de Nabucodonosor. Nós vemos vários sonhos que foram interpretados ali por Daniel. Ele tinha, Deus usava muito dessa maneira, né? E na realidade, Daniel estudando as escrituras, né? E nós imaginamos que quando se fala que Daniel estava estudando as escrituras, principalmente o livro de Jeremias, Daniel percebeu que o cativeiro, né, babilônico, que o tempo que a nação de Judá ficaria no cativeiro babilônico seria de 70 anos. E nós lemos aqui em Daniel capítulo 9, versículo 2 dessa maneira: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Daniel estava lendo, estudando as escrituras, que o número dos anos de que fala o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel estava lendo as escrituras e ele cita, né, o livro de Jeremias, e a passagem que Daniel cita aqui é justamente Jeremias, capítulo 25, versículo 11, que diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então aí nós vemos uma profecia de Daniel, de Jeremias, me perdoe, uma profecia de Jeremias acerca do cativeiro babilônico, que Judá ficaria no cativeiro babilônico, servindo ao rei da Babilônia durante 70 anos. E quando Daniel estava então estudando as escrituras e lendo principalmente o livro de Jeremias, ele se depara com esta profecia e ele começa a orar, clamar ao Senhor por misericórdia, pela restauração de Judá, pelo retorno de Judá, então, né, a Jerusalém. E exatamente por isso, por esse clamor de Daniel, é que Deus revelou a Daniel não só o tempo de restauração de Judá, mas Deus revelou também a vinda de Cristo, o império do anticristo e o julgamento final. Né? Lá na Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, nós vemos aí a profecia das 70 semanas de Daniel. Não é? Ele estava orando, intercedendo ao Senhor, clamando ao Senhor, porque ele entendeu que o cativeiro babilônico terminaria com 70 anos de Judá servindo ao rei da Babilônia, e ele começou a orar, começou a clamar para que Deus restaurasse, né, Judá, a sua terra, Jerusalém. E Deus revelou não só a restauração da nação de Judá a Jerusalém, a volta, o retorno de Judá a Jerusalém, mas Deus revelou a Daniel também a vinda de Cristo, revelou, né, o império do anticristo e o julgamento final também. Isso está lá na profecia das 70 semanas de Daniel, que está em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. E é bem interessante, nós não vamos nem ler esse texto porque é muito comprido, eu só vou ler aqui para vocês o primeiro versículo que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então aqui o Senhor está falando com Daniel, seu povo, o povo de Daniel, o povo judeu. Então essas 70 semanas são determinadas sobre o povo judeu, né? Então, essas 70 semanas, 69 delas já se cumpriram, porque fala desde o retorno de Judá a Jerusalém até o Calvário, até a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Depois abre-se um tempo, um intervalo, o tempo da graça,
abriu-se uma porta para a igreja do Senhor, é o tempo onde nós estamos. E a última semana, que é a 70ª semana, ainda está para se cumprir, né? E essa 70ª semana é a semana da grande tribulação, semana de anos, 7 anos da grande tribulação. Eu não posso falar mais sobre isso porque o nosso tempo não nos deixa, mas eu já vou te dar uma dica. No YouTube da Igreja Reviver, nós temos aí um curso completo de escatologia, e as 70 semanas de Daniel fazem parte da segunda aula desse curso de teologia, um curso gratuito. É só você entrar, né, se inscrever no canal da Igreja Reviver e fazer o curso todo de escatologia que está lá. E vamos passar então para o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre os profetas menores. Profetas maiores nós já falamos, quem são eles? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que escreveram 5 livros: o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, de Ezequiel e de Daniel, né? Agora vamos passar para os profetas menores. E nós vimos também, antes de adentrarmos nos profetas menores, que os profetas maiores que nós estudamos, todos profetizaram para Judá. Isaías e Jeremias profetizaram para Judá antes de Judá ser levado para o cativeiro babilônico, né? E Ezequiel e Daniel profetizaram para Judá no cativeiro babilônico. Os profetas menores. Então nós vamos falar primeiro dos profetas que profetizaram, dos profetas menores que profetizaram para o reino do norte. E antes de eu adentrar exatamente nesses 2 profetas que profetizaram para o reino do norte, que foram Amós e Oséias, eu quero falar que outros 2 profetas não literários, e quando eu digo não literários, quer dizer que não escreveram livros, também profetizaram para Israel, para a nação do norte, foram Elias e Eliseu. Eles são profetas não literários porque não escreveram livros, mas também pregaram contra o pecado. Tanto Elias quanto Eliseu combateram muito a idolatria, a adoração a Baal, né? Então eles profetizaram contra o pecado, contra a idolatria, contra a adoração a Baal naqueles dias. Os profetas menores que profetizaram também no Reino do Norte, Amós e Oséias. Amós, quando Amós profetizou, né, para Israel, Israel vivia numa grande prosperidade. Israel vivia numa tremenda prosperidade, né? E eles imaginavam que aquela prosperidade era a bênção de Deus na vida deles, que só a razão deles estarem passando por prosperidade já significava que Deus estava abençoando a nação, e não era bem assim. Amós capítulo 6, versículo 1 diz assim: ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Amós 6, versículos 6 e 7 diz assim, olha: que bebem vinho em taças e se ungem com os mais excelentes óleos, mas não se aflige pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Então, quando Amós pregou para Israel, Israel vivia nessa prosperidade, mas as ações do povo, aquilo que o povo fazia, não agradava a Deus. Suborno, corrupção, injustiça, né? Então nada disso agradava ao Senhor. As ações do povo de Deus, as transgressões do povo de Israel entristeciam ao Senhor. E por isso Amós também profetizou que eles seriam levados para o cativeiro. Seriam os primeiros a serem levados para o cativeiro, né? E Oséias também profetizou contra o pecado. Agora, o interessante do profetismo judaico é que muitas vezes os profetas viviam na pele as suas profecias, né? E naquele momento, Deus ordenou a Oséias que Oséias tomasse para si, né, como esposa, uma meretriz, né? Diz assim Oséias capítulo 1, versículo 2, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai,
toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. O que nós entendemos com isso, né? Na realidade, Deus, ele considera a idolatria um adultério espiritual. Então, era como se Israel estivesse se prostituindo, né? E isso entristecia muito a Deus. E quando Deus pediu que Oséias, tomasse como esposa uma prostituta, uma meretriz como sua esposa, era, na realidade, para mostrar ao povo que Deus estava entristecido, como se fosse um marido traído, porque Israel, né, estava se prostituindo espiritualmente, indo após outros deuses, sacrificando a outros deuses e não adorando verdadeiramente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, né? Então, aí nós vemos Oséias vivendo a sua profecia. Oséias falava contra essa infidelidade de Israel, ele pregava sobre essa infidelidade de Israel, né? E como consequência dessa infidelidade, dessa vida de pecado de Israel, Israel foi conduzido ao exílio pela Síria, ao cativeiro pela Assíria. E na realidade, isso aconteceu em 722 a.C. e Israel, nação do norte, nunca mais voltou, gente, ok? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a Assíria, quando dominava um povo, ela levava os cativos para a Síria e trazia a escória da Assíria, aquelas pessoas, né? Realmente a escória da sociedade da Síria, levava para as nações dominadas e ali se fazia uma mistura com aqueles que tinham permanecido na terra, na terra dominada, com aqueles assírios que haviam chegado, acabavam se misturando e fazendo outros povos, perdendo aí a identidade daquele povo. Foi isso que aconteceu com Israel. Então Israel foi levado cativo pela Síria por conta dos seus pecados, por conta da infidelidade de Israel para com Deus. Foi levado para o cativeiro da Síria em 722 antes de Cristo, e de lá nunca mais voltou. O subtópico 2 da lição fala dos profetas pré-exílicos, e se estão falando dos profetas pré-exílicos, são os profetas menores que pregaram para Judá, ok? Para Judá, porque Israel nunca mais voltou. Então tem profetas pré-exílicos e tem os pós-exílicos, mas todos esses profetizaram para o reino de Judá, o reino do sul, ok? Eu não sei se vocês se recordam, mas depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino de Israel. 10 tribos se uniram e formaram a nação do norte, ou Israel, com capital em Samaria. E 2 tribos, Judá e Benjamim, se uniram e formaram a nação do sul, Judá, com capital em Jerusalém. A nação do norte, né, Israel, com capital em Samaria, que foi levada para o cativeiro assírio em 722 a.C. Isso porque todos os reis da nação do norte foram reis ímpios. O primeiro rei da nação do norte, ou de Israel, foi Jeroboão I, que trouxe uma idolatria terrível para o reino do norte. E por aí foram todos os outros reis ímpios. Por isso que a nação do norte, ou Israel, foi levado para o cativeiro mais cedo, né? Foi levado para o cativeiro pela Síria e de lá nunca mais voltou, ok? Já Judá, o reino do sul, teve alguns reis bons que procuraram fazer a restauração espiritual, por isso se demorou mais na sua terra e só foi ser cercada, sofrer a incursão da Babilônia em 605 e a incursão final da Babilônia sobre Jerusalém foi em 586 a.C., ok? Bom, então nós vamos ver os profetas pré-exílio, os profetas que pregaram para Judá antes de Judá ser levada para o exílio babilônico.
O primeiro foi Joel, que também pregou o arrependimento, né? Joel pregou o arrependimento e Joel também profetizou o derramamento do Espírito Santo. Então, Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Então Joel estava lá profetizando, né, para o povo de Judá, que eles se convertessem, que se arrependessem e se convertessem ao Senhor, né, para que não fossem mandados para o exílio babilônico. Miqueias foi o segundo profeta menor que pregou também para Judá, né, ali antes do exílio, e ele denunciou a falsa espiritualidade, né? Denunciou a falsa espiritualidade, denunciou também a destruição de Jerusalém pelos babilônicos, né? E a restauração de Judá também. Eu só vou ler Miqueias 3:11, né? Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, o que Miqueias está dizendo aqui? Que haviam falsos profetas também lá em Judá, falsos profetas que se levantavam para falar aquilo que o povo queria ouvir, né? Para falar aquilo que os reis queriam ouvir, né? E assim nós temos hoje também profetas que se levantam para falar só aquilo que o povo gostaria de ouvir, né? Bênçãos, prosperidade. E na realidade o que nós precisamos pregar hoje também é a mesma palavra que os profetas pregavam lá antes do exílio babilônico. Arrependimento, gente. É o que nós precisamos pregar. Arrependimento. Sem arrependimento verdadeiro não há perdão de pecados, né? Não há conversão verdadeira. Miqueias denunciou essa falsa espiritualidade, né? Esses sacerdotes que ensinavam por interesse, esses profetas que adivinhavam por dinheiro, falavam só aquilo que o povo queria ouvir. Miqueias denunciou tudo isso também, né? E pregou ali o cativeiro babilônico que viria e a restauração também de Judá. Abacuque foi outro profeta pré-exílico que reclamou da violência, reclamou de litígio, né, de sentenças distorcidas, de coisas erradas que aconteciam também na nação de Judá. E Abacuque profetizou contra isso também, e profetizou que Deus usaria os babilônios para punir Judá, como o castigo de Judá, o castigo de Deus contra Judá viria pelas mãos da Babilônia, né? Então Abacuque também profetizou sobre isso. Abacuque, ele era um profeta que tinha assim uma veia sacerdotal. Ele mais orava e intercedia pelas pessoas do que pregava contra as ações das pessoas. Então, ele orava muito, ele clamava muito, ele intercedia muito a Deus pelo povo. Abacuque. Sofonias, outro profeta menor que pregou antes do exílio babilônico, ele apontou os pecados dos príncipes, né? O pecado da liderança. Então, Sofonias, capítulo 1, versículo 4 diz assim: e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Então nós estamos vendo aqui Sofonias pregando contra a liderança de Judá, né? Por quê? Porque estavam fazendo coisa errada, né? Fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E ele profetizou também a destruição, né, de Judá, como nós estamos vendo aqui, e a restauração do remanescente também. O ponto 3, o subtópico 3 do ponto 2, ele fala dos profetas pós-exílico, aqueles profetas que profetizaram depois que Judá retornou a Jerusalém. Então esses foram Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Então Ageu, ele profetizou ali, animando o povo a reconstruir o templo. Então Ageu profetizou, animando o povo mesmo a reconstruir o templo. Inclusive Ageu, capítulo
2, versículo 9, diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Ageu, ele persuadiu o povo a reconstruir o templo, né? E Deus também prometeu prover os recursos necessários, porque eles não tinham recursos necessários para construir o templo. Deus prometeu prover esses recursos necessários ali por intermédio das profecias de Ageu, e ele profetizou que a glória dessa última casa seria maior do que a primeira, né? O profeta Zacarias animou Zorobabel a concluírem a construção do templo, que essa construção demorou muito, né? Então Zacarias entrou ali com as suas profecias para animar Zorobabel, para que eles continuassem ali na construção do templo, para terminarem a construção do templo. E Zacarias, capítulo 4, versículo 6, Zacarias diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Então, uma das profecias de Zacarias animando ali Zorobabel para que ele continuasse e concluísse ali a obra, a reconstrução do templo. Louvado seja Deus. E Malaquias, ele repreendeu o desleixo dos sacerdotes. Os sacerdotes não estavam fazendo aquilo que deveriam fazer. Olha só, Malaquias capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Malaquias profetizando ali contra o desleixo, né, dos sacerdotes, que queriam oferecer a Deus qualquer coisa em sacrifício, né, quando a lei, ela especificava como deveria ser o animal para o sacrifício, e os sacerdotes estavam oferecendo qualquer coisa para Deus. Então, ali nós vemos Malaquias repreendendo esse desleixo dos sacerdotes. Malaquias também repreendeu o pecado do povo, Malaquias 3:5, e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Malaquias cita vários tipos de pecado cometido pelo povo, né? Ele estava repreendendo o povo ali em relação a esses pecados, e Malaquias também fala da negligência dos dízimos e ofertas. Nós vamos ler agora Malaquias 3, capítulo 8, versículo 8, versículo 9, né? Roubará o homem a Deus. Então Malaquias, ele também repreende o povo pela negligência e o desleixo com os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Esses foram os 3 profetas pós-exílicos que profetizaram em Judá, ali na reconstrução da cidade, do templo, Ageu, Zacarias e Malaquias. E os demais profetas, eles não profetizaram nem para Israel, nem para Judá. Foram Jonas, Naum e Obadias, né? Jonas primeiro pregou contra Nínive. Nós sabemos, conhecemos a história. Jonas nem queria ir a Nínive pregar, porque ele temia que se ele pregasse as pessoas se arrependessem. Os ninivitas eram inimigos de Israel, né? Ele nem queria ir para Nínive, pregou, fez aquilo que o Senhor queria depois de tanta prova. Pregou, e os ninivitas se arrependeram dos seus pecados, né? E aí Deus então cancelou o juízo que mandaria sobre aquela nação. Só que 150 anos depois, aquela geração que ouviu a pregação de Jonas se arrependeu, todo o povo se arrependeu, né? Pararam, né, de agir da maneira que estava desagradando a Deus. Aquela geração morreu, né, faleceu. E 150 anos depois, outra geração estava lá em Nínive, e essa geração começou também a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E então Deus mandou Naum para profetizar a condenação de Nínive, né? E os assírios foram destruídos, né, pela insistência em praticar a crueldade. Aí Naum foi e profetizou aquilo que Jonas queria profetizar e não conseguiu, né? E Obadias, que era o que estava faltando,
ele denunciou a soberba dos edomitas. Os edomitas eram descendentes de Esaú e Obadias denunciou então a soberba desses edomitas e a violência desses edomitas contra a nação de Judá. Foram os 3 profetas que não profetizaram nem para Judá, nem para Israel: Jonas, Naum e Obadias. E rapidamente nós vamos passar para o ponto 3, livro de Apocalipse. Aqui nesse ponto 3 nós só vamos falar da autoria, do propósito e destinatários desse livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento, né? E nós vamos falar sobre a autoria, o propósito e o destinatário desse livro de Apocalipse. O dicionário bíblico Wycliffe, ele mostra que o termo grego apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. E na realidade, o versículo de abertura, né, de Apocalipse, ele já fala exatamente o que é esse livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, começa com revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos a enviou e as notificou a João, seu servo. Então nós estamos vendo que Apocalipse significa revelação, tirar o véu, né? Louvado seja o nome do Senhor. E esse primeiro versículo que nós acabamos de ler, ele nos mostra também o propósito do livro de Apocalipse. E qual é o propósito do livro de Apocalipse? É mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. Isso está no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então esse é o propósito do livro de Apocalipse. Mostrar a todos as coisas que brevemente devem acontecer, né? E mostra também o autor do livro de Apocalipse, ainda o capítulo 1, versículo 1 do livro de Apocalipse. Mostra que e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então o autor do livro de Apocalipse, melhor dizendo, o escritor do livro de Apocalipse, né? É João, apóstolo João, o único apóstolo de Jesus a morrer uma morte natural. Foi o apóstolo João, né? Ele não foi crucificado, ele não foi crucificado de cabeça para baixo, nem decapitado, não morreu espada, nada disso aconteceu com João. Ele morreu uma morte natural, o único apóstolo de Jesus que morreu uma morte natural. Então nós vimos aqui no subtópico 1 do ponto 3, a autoria. De quem é a autoria do livro de Apocalipse? Apóstolo João. O propósito, qual é o propósito? Mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E os destinatários dessa carta. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que diz assim, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês. Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Que igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, quais são os destinatários dessa carta? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E esse livro de Apocalipse, o subtópico 2, ele fala que, na realidade, o título do subtópico 2 é uma mensagem de esperança, né? E Apocalipse capítulo 1, versículo 19, diz assim: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que vão acontecer. Isso significa o quê? O registro do passado, presente e futuro. Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que vão acontecer. Então fala do registro do passado, do presente e do futuro, né? Que João as testificou na palavra de Deus, né? Na realidade, o comentarista ainda cita aqui uma coisa interessante. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. Inclusive, é uma bênção para aqueles que ouvem, leem
essa profecia de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras dessa profecia, que vai se cumprir, gente. Jesus está voltando. João testificou dessa palavra. No presente momento, todos nós devemos guardar as palavras dessa profecia, porque no futuro essa palavra vai se cumprir. Jesus vai voltar. Dessa maneira, gente, nós precisamos viver essa palavra, guardar essa palavra dessa profecia no presente, hoje, como nós estamos, para que no futuro nós possamos passar a eternidade com Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ficar por aqui porque o tempo já não dá. Eu vou ler aqui a conclusão da lição de hoje, mas eu vou dizer para vocês, mais uma vez, no YouTube da Igreja Reviver, nós temos um curso de escatologia que nós falamos do livro de Apocalipse desde o começo até o final, né? Todas as bênçãos ali reveladas naquele livro estão ali no curso de escatologia que está no YouTube da igreja. Não perca tempo, é gratuito, só se inscreve no canal, né, e assiste os estudos de escatologia que nós temos lá. A conclusão da lição de hoje diz assim: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Amém? Que Deus abençoe a cada um e que o Senhor possa falar melhor ao teu coração por intermédio dessa lição número 10 da revista da Escola Dominical, Supremacia das Escrituras. Grandes coisas nós temos para aprender nesses livros proféticos, tanto com os profetas maiores quanto com os profetas menores e muito também com o livro de Apocalipse. Que Deus possa falar melhor ao seu coração. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.